qual é o papel da escola especializada? Olha só, como leigo, eu não sou técnico no assunto, eu não sou pedagogo, mas para mim, sou pai de uma pessoa com deficiência, eu acho que a escola especializada é muito importante. Nós sempre pensamos na socialização dessas crianças, né, na melhora da qualidade de vida dessas famílias. Essas famílias que às vezes não sabem o que fazer, eles não têm a quem recorrer. Dentro dessa escola especializada, principalmente nos anos iniciais, é importante esse processo de alfabetização que ele vai ter ali. Por quê? Porque vai ser mais focado naquilo que ele precisa aprender, nos objetivos que ele precisa atingir, naquilo que vai ser importante para que ele possa dar seguimento aos estudos. Ela precisa de uma ajuda, de uma escola que tenha todo esse aparato, né, de fonoaudiólogo, psicólogo, psicopedagogo, uma professora direcionada a ela, sendo que na escola regular a gente ainda não consegue essas coisas ainda, essas questões. Toda uma técnica, toda uma forma de trabalhar com essas crianças. Será que essas crianças vão ser acolhidas no meio de 20 outras ou 30 da mesma forma? Será que elas vão ter o mesmo desenvolvimento que elas têm numa PAI? A escola especializada, ela é uma promotora de inclusão, uma verdadeira inclusão social, que ela executa muito bem esse papel. Tá? Acho a escola especializada importante também, porque ela é uma alternativa para que as pessoas possam exercer o seu direito de escolha. Se eu não quero que meu filho estude numa escola regular, né, eu tenho que ter a opção da escola especializada. Aliás, eu acho que escola especializada, na verdade, a palavra especializada não deveria existir não, porque a dita escola especializada é como uma escola regular, só que com metodologias próprias para atender as pessoas com deficiência. Eu vejo a inclusão como uma coisa positiva para alguns casos, infelizmente para alguns poucos casos. O estudo dentro de uma escola regular é bom, mas ainda com muitas informações, não chega essas informações. Parece que é uma mentira, não é uma verdade. O surdo está ali dentro, apenas copiando, brincando apenas, não está aprendendo nada, não estuda nada. Parece que o sentimento dele não é que é preconceito, mas ele não sente. O ouvinte sempre está em cima e o surdo embaixo. Então, é muito ruim isso pra gente. Eu trabalho na creche espírita Irmã Zilá, eu sou voluntária, eu trabalho com crianças que vêm da escola regular e apresentam dificuldades, mas são crianças que não são portadoras de necessidades especiais. São crianças, como a gente diz, são tidas como normais. E o que eu tenho visto é uma grande dificuldade do ensino regular de dar conta dessas crianças pela diversidade que elas apresentam. Algumas chegam medicalizadas, algumas chegam e sem apresentar qualquer problema que justifique essa medicalização. E a gente vê que há uma dificuldade muito grande dos professores em lidar com essas crianças pela diversidade. Muitas têm muita energia, a própria diferença mesmo, né? Criou-se um falso conceito de normalidade, onde a criança deveria ser assim ou assado, e a criança que não se encaixa nesses padrões, ela é tida como imperativa, ela é tida como portadora de alguma necessidade especial, ela precisa, digamos assim, ser reajustada, ser colocada dentro dos padrões. Então está se usando muito o quê? Medicação para isso. E a gente vê que muitas das crianças não necessitam disso. Existem casos que necessitam? Sim, existem, mas não a grande maioria. O papel da escola especializada é exatamente entender que se um processo já é iniciado, pessoas já estão sendo assistidas. Se essas pessoas já estão assistidas e tiverem, por exemplo, 15, 16, 17 anos, e nós encerrarmos um processo, qual oportunidade que nós daremos a essas pessoas? Então, muitos vão acompanhar um currículo numa sala inclusiva, muitos podem não acompanhar. Então, se eles não acompanharem, eles não terão chances maiores. Então, a escola especializada, ela entra exatamente aí.
dando essa oportunidade para essas pessoas. Eu vejo a necessidade da escola especializada não só para o autista, para o psicótico, mas também para o deficiente auditivo, que vai para a escola regular e não consegue aprender. Ele não consegue, ele acaba ficando para trás, né? O deficiente visual, que tem uma extrema dificuldade, ele precisa sim. É claro, dá para incluir o deficiente visual, dá para incluir o surdo, com certeza dá para incluir. Só que esse surdo e esse deficiente visual, ele precisa de apoio. Ele precisa desse espaço da escola especializada para ter esse apoio, né? Para poder estar trabalhando a matéria que foi dada a ele nessa escola regular, para estar reforçando, para que esse professor que sabe o que está fazendo, que gosta do que está fazendo, possa ajudá-lo. Eu hoje tenho a minha filha na rede regular de ensino e vejo todas as dificuldades que os professores têm, porque é um assunto extremamente novo. A inclusão ainda não traz regras muito bem definidas e nem condições de atender um a um aquele aluno que tem uma dificuldade cognitiva, seja ela qual for. E gosto de ter essa liberdade de escolha. Então, estou dentro das APAES, estou dentro da rede regular de ensino, observando tudo que oferece um e que oferece o outro e buscando ainda qual é a melhor solução para minha filha, porque eu ainda não tenho essas respostas. Eu sou a favor dessas crianças estarem em escolas regulares, mas que essas escolas sejam preparadas, né, com profissionais com que possam amparar essas crianças. Porque colocar elas lá dentro, por colocar e falar que é inclusão, isso é fácil. O problema é estar junto, ficar com ela, ter um profissional direcionado a essas crianças. É muito importante, né, o papel da escola especializada, porque o principal para o surdo é a língua de sinais. A língua é a primeira língua, ele precisa se comunicar. Ele só vai aprender se ele tiver uma língua. E o surdo aprende, então, a escrever quando ele souber a língua de sinais. A sociedade ela precisa entender que o surdo precisa desenvolver. A língua número 1 é a língua de sinais. E o professor que sabe a língua de sinais, eu, por exemplo, que sou surdo, para ensinar a língua de sinais, ele combina. Por quê? Eu falo a mesma língua, eu tenho uma vivência que eu posso passar. Agora, o ouvinte, na escrita, o português é muito confuso. Eu fico muito confuso, eu não aprendo nada. Então, eu preciso aprender. A sociedade precisa entender. O português é muito difícil para a gente. Primeiro, nós precisamos aprender a língua de sinais, porque é muito importante. A escola especializada, então o professor vai ensinar primeiro a língua de sinais. O professor ouvinte precisa também saber a língua de sinais para ensinar o surdo, para que ele possa entender, claro, né? A Cristal, ela estuda na rede regular de ensino, mas tem um acompanhamento da APAE em atendimento educacional especializado, em apoio pedagógico, e esse atendimento vai além do apoio pedagógico. Ela tem acompanhamento psicológico, ela tem acompanhamento com o arte-terapeuta e ela tem acompanhamento com uma equipe que busca o desenvolvimento desenvolvimento físico dela, oferecendo para ela oportunidades de dança, de esporte, de lazer que ela não tem na outra rede. Eu tenho escutado de diversas mães dos nossos estudantes, né, a recusa de matricular seus filhos nas escolas regulares, ditas regulares, justamente pelo motivo que eu acabei de dizer. Elas acham também que as escolas não estão preparadas para receber, preparadas ainda para receber seus filhos. É um termo que eu sempre ouço, né? Elas não querem seus filhos jogados nas escolas ditas regulares. E desde que eu fui para a escola especializada, eu tenho uma outra visão. É ali que eles são felizes, é ali que eles se integram, é ali. E não é só ali, porque a gente vai para todos os lugares, eu já falei, a gente vai para a feira, a gente entra no ônibus, a gente passeia, a gente faz tudo. Isso é socialização. Nem ele está na escola regular, às vezes
não está aprendendo só para dizer que ele está lá e que ele está incluído, isso não é inclusão, tá? Isso é exclusão. Inclusão é importante? É muito importante. Mas vamos pensar naqueles que não vão ter essa oportunidade. Então, será que eles não têm a chance de ter uma opção? Então, essa opção é importante, a escolha, né? Tanto o direito de ir e vir e o direito de ter opções. Por muito tempo, nós pesquisamos e vimos que os surdos que ficavam isolados, né, eles ficavam isolados em casa, eles não tinham convivência com a comunidade e eles tinham assim, uma vida muito pacata, uma vida muito triste, eles quase não aprenderam nada sobre a educação, sobre família, sobre coisas, né, do dia a dia. E o que choca, gente, é que hoje se ouve falar, né, em portadores de deficiência, ou seja, de necessidade especial, mas nos choca que muita gente ainda não tenha conhecido de fato um portador de necessidade especial grave ou um portador de necessidade especial com múltipla deficiência. Eu gostaria de oferecer a esses que representam a vontade política desses nossos brasileiros, que eles viessem até a nossa casa para acompanhar um outro lado, o lado do dia a dia da oferta desse trabalho. Que eles viessem acompanhar dentro de uma sala de aula como é que é oferecido esse acompanhamento terapêutico, esse trabalho multidisciplinar às pessoas com deficiência intelectual e múltipla. Nós temos casos de alunos que tinham que tomar anestesia geral para fazer tratamento de dente. Será que esse aluno tem condições de ser incluído? Será que realmente tem condições de ser incluído? Será que essa verba dada para a educação especial é tão necessária assim para outra coisa? Os políticos têm que refletir sobre isso. Tem que visitar famílias que gastam fortunas com medicamentos, famílias que buscam atendimento psicológico para seus filhos e muitas vezes não conseguem vagas. Né? Famílias, mães que precisam de pelo menos 4 horas, 3 horas por dia para terem a sua vida própria, para poder dar atenção a outros filhos, ou ao marido, ou a ela mesma, a fazer alguma coisa por ela. Então eu peço que eles se sensibilizem, que eles realmente analisem o que eles vão fazer e investiguem, visitem. Não é isso que eu tenho para dizer. Eu só peço aos políticos que dê a nós, pais, a oportunidade de escolhermos, de matricular nossos filhos onde nós acharmos melhor para eles. Não nos interessa engordar estatísticas, mas nos interessa o melhor para os nossos filhos. Os políticos, por exemplo, não pensam muito na questão do deficiente, sempre deixa de lado. Por quê? É mais importante as outras coisas do país, né? Economia, né? Então preocupa com outras coisas. Mas o deficiente é a minoria, né? São várias deficiências, mas me parece que não dá tempo para eles se preocuparem com isso. Eu acho, sabe, que os nossos políticos, eles poderiam dar voz aos nossos portadores de necessidades especiais, porque o que a gente vê muitas das vezes é o olhar muito desqualificado para essas pessoas, como se elas fossem portadoras de retardo, né? E não se responsabilizassem por si. Então, que a gente possa dar voz a essas pessoas para que elas mesmas pudessem falar como elas gostariam que esse processo de inclusão ocorresse. Porque eu acho que seria mais justo. Porque nós temos a mania de tomar decisão pelos outros, achando que os outros são incapazes de tomar essas decisões. Então vamos ouvir os portadores de necessidade. Como você gostaria de ser incluído? De que maneira você se sentiria acolhido? De que forma o seu filho, né, no caso de uma criança, né, seria acolhido? Como seria a forma para ele se desenvolver, se sentir aceito pela sociedade? Então que os nossos políticos possam promover debates, ou mesmo que eles possam ler mais sobre o assunto, vivenciar, né, ter a vivência com essas pessoas, para poder ter um tratamento mais humano, mais adequado, mais dentro do esperado por eles.
né? Vamos dar voz às pessoas e não tomar decisões por elas. E as pessoas que fazem lei, elas não convivem. Elas não têm essa convivência para conhecer ou para ouvir o que ele quer, o que ele precisa. Ele pode falar o que ele precisa. Então as pessoas sempre passam por cima. E eles ficam ali sem saber. Acontece alguma coisa, eles não estão sabendo de nada. Por isso ele quis, né, ele fala que queria criar várias vezes que as pessoas pudessem olhar para mim. Eu, como vereadora lá na bancada, vou poder falar o que eu penso. Mas as pessoas não deram muito apoio para eles porque achavam, coitado, não vai conseguir, né? Então por isso ele desistiu. O que seria, o que representaria para essas famílias de mais uma proibição, de mais um limite na oportunidade de definir o destino desse teu filho, com já tantos limites impostos pelo seu aspecto do nascimento? O que é que representa mais uma proibição a essa família? De agora não poder optar entre uma escola regular ou uma escola especializada.